Com a eclosão da pandemia do coronavírus, o governo ele ficou preocupado com o que essa doença poderia trazer ao sistema de saúde público. Sendo assim, ele tomou algumas medidas, né, como o isolamento social. Só que esse isolamento social ele causa algum impacto negativo na economia. Quando as pessoas ficam impossibilitadas de trabalhar, os negócios, principalmente o setor de serviço, cai bastante. Sendo assim, o governo ele lançou o auxílio emergencial, que é para passar uma renda para as pessoas que ficou impossibilitadas de trabalhar nesse período. Mas você sabe de onde que vem esse dinheiro? O Tesouro Nacional é um órgão federal que é responsável pelo fluxo de caixa do governo, através de arrecadação de imposto e de pagamentos com gastos públicos. Se as receitas elas forem menor do que as despesas, então o Tesouro Nacional ele emite títulos da dívida pública, que esses títulos são instrumento de renda fixa. E quem que compra esses títulos? São investidores, fundo de investimentos, seguradoras. Numa situação normal, o Tesouro Nacional ele emite esses títulos de dívida pública para financiar gastos, como por exemplo em infraestrutura, que são hospitais, portos, estradas. E toda a renda que é gerada ao país, que provém desses hospitais, portos, eles são utilizados para pagar os juros da dívida ao longo do tempo e para amortizar a dívida que foi contraída. Entretanto, o Banco Central e os outros bancos, eles também podem comprar esses títulos de dívida pública. E é daí que vem o dinheiro do auxílio emergencial. Ao comprar títulos públicos, o Banco Central ele simplesmente acredita reservas na conta do Tesouro Nacional, que é transferido pelo Tesouro aos outros bancos, que posteriormente compram os títulos que estavam com o Banco Central. No fim desse ciclo, os bancos acabam financiando os títulos públicos com os recursos que foram transferidos pelo Tesouro àqueles que estão inscritos no plano de ajuda emergencial, que pode ser usado tanto para transferência de renda para a população mais necessitadas, como construção de novos hospitais. Quando se injeta dinheiro na economia, há o risco da inflação, que se a economia fica superaquecida, as pessoas tendem a gastar mais e pagar um pouco mais caro pelos produtos e serviços. Mas só que esse não é o atual cenário que estamos vivendo. Porque com a paralisação das atividades econômicas, os gastos do brasileiro tendem a diminuir. E esse dinheiro que é transferido a essas pessoas serve mais como um implemento de renda para pagar as despesas que elas tinham antes da pandemia. Se a taxa da infecção pelo coronavírus vier a diminuir e a economia voltar a caminhar em ritmo normal, é possível que as pessoas venham a obter as rendas e essas rendas darão para cobrir os gastos que elas tinham antes dessa pandemia. Sendo assim, os gastos públicos eles voltam a diminuir. Se esses instrumentos de ajuda emergencial forem executados com uma certa eficácia, pode ser que após o isolamento social a economia volte a crescer. E o excesso do endividamento público pode ser rolado sem grandes consequências. E tudo isso, todo esse mecanismo, não tem nenhuma relação com liberalismo, com capitalismo ou socialismo. Ela é apenas um instrumento para conduzir a política econômica do país.